Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na ideia central da primeira parte do livro O Tal da Física, do Fritjof Capra. É uma obra que explora um paralelo que, à primeira vista, parece impossível: a conexão entre a física do século XX e o misticismo oriental. Para começar, essa frase de um dos pais da mecânica quântica, o Werner Heisenberg, já dá o tom de tudo. Porque o que vamos analisar aqui é justamente isso: uma convergência poderosa e, olha, totalmente inesperada. Ok, primeira seção, o universo mecânico. Para a gente entender a revolução que aconteceu na física, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender qual era o mundo que foi literalmente estilhaçado. Por séculos, a ciência no Ocidente via o universo como uma máquina perfeita e, o mais importante, totalmente previsível. E aqui a gente vê o tamanho do abismo que existia entre as duas visões de mundo. De um lado, o Ocidente, com aquela herança forte de Descartes e Newton, via a realidade como uma coleção de peças separadas, tipo um relógio gigante, sabe? Já do outro lado, no Oriente, a percepção era completamente diferente. Uma realidade única, orgânica, onde tudo está interligado. E essa visão de mundo newtoniana foi a base de tudo por mais de 200 anos. Era um mundo onde tudo parecia resolvido, um universo determinista. A ideia era que, em tese, se a gente soubesse a posição e a velocidade de tudo, seria possível prever o futuro com certeza absoluta. Bem reconfortante, né? Certo, seção 2, uma jornada para dentro do átomo. Só que aí veio a virada do século XX. E quando os cientistas finalmente começaram a olhar bem de perto o que tinha dentro do átomo, bom, foi aí que o chão sumiu de debaixo dos pés de todo mundo. E o primeiro grande baque foi esse aí. Átomos não são sólidos. Imagina a revolução que isso causou. Aquela ideia clássica de tijolinhos fundamentais, sólidos, indestrutíveis, foi a primeira a cair por terra. A matéria, no fim das contas, era basicamente um imenso espaço vazio. E a escala disso é algo que a nossa mente nem consegue processar direito. O diâmetro de um átomo é de cerca de 1/100º de milionésimo de centímetro. É um número tão, mas tão pequeno que ele vira quase uma abstração. Essa analogia aqui ajuda a gente a ter uma noção melhor do tamanho desse vazio. Pensa só, se um átomo fosse do tamanho da cúpula da maior catedral do mundo, o núcleo dele seria do tamanho de um grãozinho de sal. É chocante. Ou seja, esse mundo sólido que a gente sente, que a gente toca, é na verdade uma ilusão. Uma ilusão criada por partículas minúsculas se movendo em velocidades absurdas. Seção 3, além das palavras e da lógica. Essa viagem para o mundo subatômico não bagunçou só a nossa ideia sobre o que é a matéria, não. Ela foi além. Ela bagunçou a própria linguagem e a nossa lógica para descrever o que é a realidade. E aí, a gente chega no paradoxo central da mecânica quântica, a grande dor de cabeça dos físicos. Os experimentos mostravam que a luz, os elétrons, tudo isso podia se comportar ora como uma partícula, um pontinho localizado, ora como uma onda, espalhada por aí. Como assim? Como é que uma coisa pode ser duas coisas tão opostas ao mesmo tempo? Os próprios físicos perceberam que o problema era profundo. Os conceitos que eles tinham, as palavras que a gente usa no dia a dia, nada disso servia mais. Simplesmente não dava para descrever o que acontecia no mundo atômico com a nossa linguagem comum. E o mais incrível é que esse problema não era novo. É quase exatamente a mesma dificuldade que os místicos orientais descrevem há séculos. Eles sempre disseram que para falar da experiência da realidade última, a linguagem comum simplesmente não funciona, ela falha. E para lidar com isso, os místicos usam paradoxos, como esse Koan-Zen. A ideia aqui não é achar uma resposta lógica, pelo contrário, é justamente travar a mente lógica para apontar para uma outra forma de entender a verdade, uma experiência que vai além das palavras. E olha que louco, era exatamente esse o desafio que os físicos estavam encarando no laboratório. Beleza, vamos para a seção 4, uma teia de energia. No meio dessa crise toda, uma nova visão da realidade começou a surgir. A de que o universo não é uma máquina feita de objetos, mas sim uma teia cósmica, uma dança dinâmica de energia. E a famosa equação de Einstein, E igual a mc², foi a chave para isso. Ela revelou que massa não é uma coisa, uma substância. Massa é só uma forma de energia. Então, uma partícula não é um objeto parado, é um padrão dinâmico, um processo. A matéria do universo, na verdade, não é bem matéria. É energia concentrada sempre se movendo, sempre se transformando.
E isso explica aquele paradoxo de como as partículas podem ser destrutíveis e, ao mesmo tempo, indestrutíveis. É que quando a gente bate uma na outra com muita, mas muita força, elas não se quebram em pedacinhos, não. A energia da batida se transforma e, puf, cria novas partículas. Elas não são tijolinhos, são formas temporárias de energia. A conclusão disso tudo é impressionante. A gente nunca consegue quebrar o mundo em pedacinhos independentes. O que se vê é uma teia complicadíssima de relações entre as várias partes do todo. A realidade fundamental não são os objetos, são as relações, as interconexões. E o mais doido, essas conexões sempre incluem o observador. Seção 5. Um eco da sabedoria antiga. E é aqui que tudo se amarra. A gente chega na revelação final, que é realmente profunda. Essa visão de mundo que nasceu nos laboratórios de física do século XX, ela é um eco impressionante de ideias que o Oriente já tinha há milênios. Olha só essa jornada. O misticismo antigo partiu da ideia de que a realidade é um todo unificado. Aí veio a física clássica e separou tudo. E então, depois de séculos, a física moderna mergulha nessas peças e descobre o quê? Que no fundo, tudo é uma teia inseparável de energia, que a realidade é una. É como se a ciência ocidental tivesse dado uma volta enorme para chegar exatamente onde o misticismo oriental sempre esteve. O trabalho de Capra nos deixa com essa provocação. A sugestão é que talvez a busca da ciência, assim como uma prática espiritual, possa ser um caminho para a gente ter uma consciência mais profunda da nossa conexão fundamental com todo o universo. Uma ideia e tanto para se pensar, não é?